A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Ela vem em forma de pergunta: há recompensa na graça? Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é o tipo de fé que Deus quer ver em nossa vida? Infelizmente, muitas igrejas transformam a fé num tipo de fórmula. Fizeram de lá algo seco e mecânico. Mas a fé é andar com Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da transladação, obteve testemunho de ter havido agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Enoque foi o primeiro a experimentar o arrebatamento. Ele andou com Deus e o resultado Deus tomou para si. Antes de ser arrebatado, ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Todos nós queremos agradar a Deus, mas alguns possuem uma ideia equivocada de como fazê-lo. Alguns pensam que dar dinheiro para a caridade ou se comportar o melhor que puderem. Todavia, agradar a Deus se parece como agradar a esposa. Se alguém deseja agradar a sua esposa, não pode fazer o que quer, mas o que ela deseja. Eles recompensam os que creem. O que agrada a Deus? A resposta simples: a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual tipo de fé que lhe agrada? Em primeiro lugar, é aquele tipo de fé que crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A melhor tradução desse verso em Hebreus seria: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Essa é a tradução literal. Quando cremos que Deus é, estamos tomando um cheque em branco, onde completamos com qualquer coisa que precisamos que Ele seja em nossa vida. Se estamos doentes, cremos que Ele é a nossa cura. Se precisamos de suprimento, cremos que Ele é o nosso supridor. Deus é. Essa é a breve afirmação, traz consigo todo o suprimento de Deus para com nós. Mas a segunda coisa que caracteriza a fé que agrada a Deus é que precisamos crer que Ele é galardoador. Galardoar significa recompensar. Deus é aquele que recompensa a todos que o buscam. Um pensamento comum entre os cristãos religiosos é que não devemos fazer coisas para Deus pensando na recompensa. Mas Hebreus 11 diz que a fé que agrada a Deus é aquela que crê que Ele vai nos recompensar. Na mente de alguns, a recompensa é algo que contradiz a graça de Deus. Mas não é assim que o Novo Testamento diz. Deus nos dá coisa pela sua graça quando nós a recebemos pela fé. Ainda nos recompensa por isso. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. É possível um crente receber a graça de Deus e essa graça se tornar vã. Deus pode ter colocado em você o desejo de trabalhar com crianças, mas depois de avaliar as dificuldades do trabalho, você desiste de fazê-lo. Você recebeu graça, mas essa graça se tornou vã em sua vida. Um fato da vida é que quando não respondemos a Deus, Ele vai encontrar outra pessoa para preencher aquela posição. Depois que Judas traiu Jesus e se matou, Pedro disse em Atos que outro deveria tomar o seu lugar. O número dos apóstolos precisava ser completo, lá em Atos, capítulo 1, verso 15 ao 26.
O substituto receberia a bênção e a recompensa que poderia ter sido de Judas. Para nós, é um imenso privilégio quando o Espírito Santo se move em nós, dando-nos uma direção ou um encargo. Quando o Senhor Jesus fala às 7 igrejas, ele diz: eu conheço as suas obras. Em outras palavras, ele dizia que conhecia os frutos, o resultado do trabalho de cada um. Se você usar a graça que Deus lhe deu, terá um grande resultado e inevitavelmente será bem sucedido. Suas obras são reflexos de que você está usando a graça que recebeu. As obras são um sinal de que alguém recebeu graça. Há pessoas que nos criticam, dizendo que ensinamos a graça, o favor é merecido, mas os avaliamos de acordo com as obras delas. A verdadeira graça recebida sempre se manifesta na forma de frutos e obras. Se alguém diz que recebeu graça, mas não tem obras, está mentindo. A vontade de Deus é que a graça que Ele nos tem dado não se torne vã. A graça que se torna vã é um vasto recurso que foi rejeitado, nunca foi usado. Todos nós recebemos graça, mas o crente derrotado a torna vã. Ele recompensa os que obedecem. Acontece que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavando as redes, entraram em um dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava o barco à multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 6. Em Lucas 5, nós lemos a respeito da pesca maravilhosa. Quando o Senhor chegou junto ao mar de Genezaré, havia 2 barcos. Ele podia escolher entre muitos, mas decidiu entrar em um deles. Alguém estava para ser abençoado. Quando o Senhor resolve entrar no seu barco, é porque Ele quer lhe dar graça para alguma coisa. É um verdadeiro privilégio. Se Ele escolheu o seu barco, é porque está liberando graça sobre você. Entretanto, talvez o pescador pudesse dizer: puxa, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, não dá para entrar em outro barco. É como o jovem que sai na lua de mel e diz à sua esposa: o casamento foi tão cansativo, preciso mesmo fazer isso agora? Há certas coisas que não são um trabalho, uma obra, mas um desfrute, uma celebração. O barco no qual o Senhor entrou era de Pedro. Ele pediu-me que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, verso 3 e 4. Naquele mesmo lago, onde não havia pescado nada a noite toda, eles agora pegaram tantos peixes que não podiam reter. O seu barco repentinamente se tornou como um imã, atraindo peixes. Por quê? Porque ele havia dado o seu barco para Jesus usar em sua pregação. Aquele tempo de pregação parecia ser um tempo de trabalho perdido para o pescador, mas o Senhor Jesus é o grande galardoador. Lembre-se de que a graça é o favor imerecido, mas ao mesmo tempo, quando você usa a graça recebida, Deus mesmo vai recompensá-lo por usar a graça que Ele mesmo deu a nós. Que Deus gracioso! E a graça que Ele dá é sempre abundante, que supre você e também aqueles que estão próximos, os quais, a princípio, parecia nem ter recebido a graça de Jesus em seu barco. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pico. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim,
porque sou pecador. Lucas capítulo 5, verso 7. Lembre-se sempre que a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Foi depois de ver o milagre de que Pedro tomou consciência de que era pecador. O Senhor Jesus em nenhum momento mencionou qualquer pecado de Pedro, mas mesmo assim a sua graça o levou ao arrependimento. Ele recompensa os que o buscam. Na história de Ruth, nós descobrimos que ela era moabita, em uma terra chamada Jordânia. Houve fome em Belém naqueles dias, e em vez de ficar na terra, Elimeleque e seus 2 filhos se mudaram para Moabe. Seus 2 filhos se casaram com as moabitas, uma delas se chamava Ruth. Passado algum tempo, morreu Elimeleque e os seus 2 filhos, ficando Noemi, sua esposa, e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Uma delas, Orfa, resolveu voltar para a casa dos seus pais, mas Ruth decidiu ficar com a sogra. Então, juntas, voltaram para Belém, porque não havia mais fome ali. Ruth resolveu cuidar da sua sogra, fazendo o trabalho mais humilde que havia em Israel, que era de rebuscar o trigo, depois que os colhedores passavam pelo campo de trigo. Qualquer coisa que deixassem para trás era reservada para os pobres. Era isso que Ruth fazia. Ela pegava o que havia deixado para trás. Aconteceu que num certo dia, o dono do campo de trigo, chamado Boaz, viu aquela moça moabita e se afeiçoou a ela. Então lhe disse que algo lhe traduz bem a relação entre a graça de Deus e a sua recompensa por nossas obras. Estarás atenta ao campo que cegarem, irá após elas. Não dei ordem aos servos que não toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e beba água que os servos tirarem. Então ela, se inclinando, de rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, seja cumprido a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob a cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth, capítulo 2, verso 9 ao 12. A promessa é que Ruth receberia a recompensa de Deus por ter vindo se abrigar debaixo das asas para ter proteção. Eu corro para Deus buscando proteção e o Senhor me diz: vou recompensá-lo por isso. A recompensa é por crer na sua graça. A fé que agrada a Deus é aquela que crê que Ele é galardoador, que Ele recompensa os que buscam. Ele recompensa nos servindo. Sabemos que a riqueza e honra procede do Senhor. Até mesmo o seu respirar vem do Senhor. Ninguém pode se gloriar diante do Senhor por suas obras, pois aquilo que fazemos é porque primeiro recebemos dele. Ele operou em nós o querer e porque demos liberdade a esse desejo, ele recompensa por isso. Quando Jesus curava as pessoas, ele dizia: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Nós queremos saber qual é a nossa parte no milagre, mas precisamos entender que só temos a fé que Ele mesmo nos deu. Não podemos ter fé de nós mesmos, pois Ele é o autor da fé. Mesmo a recompensa que Ele nos concede é por causa da graça que primeiro Ele nos deu. Em João capítulo 21, temos o exemplo, depois da sua ressurreição. O Senhor encontra com seus discípulos no mar da Galileia. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixe. Ao saltar em terra, viram ali brasas
e em cima peixes, e também havia pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. João capítulo 21, versos 3 e 6, 9 e 10. É simplesmente extraordinário vermos que o Senhor, que venceu a morte, o pecado e o diabo, estava agora na praia, fazendo um café da manhã para os seus discípulos. Muitos de nós somos muito espirituais para nos sujeitarmos a tarefas tão humildes como essa. Então o Senhor disse: trago alguns peixes que vocês pegaram. Toda a noite pescando e nada pegaram nada. Ele lhes dá uma palavra, uma enorme quantidade de peixes vem para a rede. Mesmo assim, ele diz aos discípulos para trazer os peixes que eles mesmos haviam pegado. Mas eles só pegaram porque o Senhor Jesus tinha enviado os peixes. Há algo maravilhoso demais a respeito do Senhor. Ele nos dá o crédito pelas obras que, na verdade, Ele fez. Ele diz: a sua fé te salvou, mas Ele é quem te deu a fé. No entanto, Ele diz que a nossa fé, mas quando Ele nos dá o crédito por algo que foi feito pela sua graça, nós ainda somos mais constrangidos em amor. Em Apocalipse diz: naquele dia depositaremos nossas coroas diante dele. Não fomos nós que pescamos, a fé temos, nem é nossa. Não temos nada, ainda que tenha sido recebido. No fim, daremos toda a glória a Ele. Seja motivado pela recompensa. Muitos crentes pensam que não devem pensar na recompensa, mas estão errados. Homens de Deus são motivados pela recompensa. Podemos ver isso na vida de muitos dele. Primeiro é Moisés. Hebreus 1 diz que Moisés estava olhando para a recompensa que o aguardava. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza de que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus 11, 24, 26. Os discípulos também preocupados com a recompensa. O Senhor não repreendeu eles por isso. Pedro perguntou a Jesus o que ele receberia por ter deixado tudo e o seguido. Diante dessa pergunta, o Senhor poderia ter repreendido Pedro, dizendo que a recompensa era somente no céu. Mas em vez disso, ele mostrou que Pedro receberia 100 vezes mais nessa vida. Não podemos pensar que a recompensa será apenas no céu. Evidentemente, a recompensa somente para aquilo que renunciamos por causa dele e por causa do Evangelho. Nem todo que oferta ou trabalha na igreja o faz por amor ao Senhor e ao Evangelho, mas aqueles que fazem serão recompensados. Até devem esperar a recompensa, pois Deus se agrada quando nós cremos que Ele é galardoador. Então Pedro começou a dizer: eis que tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém que ter deixado casa, ou irmão, ou irmãs, mãe, pai, filhos ou campo, por amor de mim e por Evangelho, não receba já no presente século o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, 28 ao 30. Não pense que todo aquele que prega o Evangelho o faz por causa do Senhor. Há quem busque a glória dos homens, há quem busque o lucro financeiro. Alguns estão servindo os próprios interesses. Homens de Deus são motivados por recompensa. Davi foi um deles. O seu pai mandou ele levar mantimentos a seus irmãos que estavam no frente de batalha. Davi não hesitou em obedecer ao seu pai. Por causa de um simples ato de obediência, ele foi conduzido ao trono. Davi chegou para ouvir o desafio de Golias no último dia. Por 40 dias, Golias desafiou Israel. Mas Davi veio justamente no último dia. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel.
A quem o matar, o rei comultará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse, pois, esse circunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas do deserto? Conheço bem a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Somente uma pergunta. Desviou-se dele para o lado e falou a mesma coisa. E o povo tornou a responder como dantes. 1 Samuel 17, do verso 24 ao 30. Todas as vezes que vemos a primeira menção de algo na Bíblia, algo significante e importante é realçado. A primeira menção de recompensa foi logo depois de Abraão encontrar-se com Melquisedeque, em Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, 1. No fim, precisamos ter clareza de que o próprio Senhor é a nossa recompensa. E o que precisamos fazer para desfrutar dessa recompensa, pastor? Precisamos apenas crer. Abraão creu, por isso o seu galardão será grande. O vencedor recebe a herança e a recompensa. Existe um paradoxo na palavra de Deus. Refiro-me em relação entre a herança e a recompensa. Herança é algo que recebemos inteiramente pela graça, pela única razão de sermos filhos do Pai. Uma vez que somos filhos, somos também herdeiros. Evidentemente, somente os filhos crescidos podem, de fato, usufruir da herança. Enquanto somos pequenos, Paulo diz que não somos muito diferentes de um escravo. Gálatas capítulo 4, verso 1. A herança só depende de sermos filhos, mas a recompensa, por outro lado, depende de nossas obras. Entretanto, mesmo as nossas obras são feitas pela graça de Deus em nós. Imagine a seguinte situação: um grande empresário possui muitos filhos. Todos os dias ele chama para ir cedo para a escola, mas alguns são preguiçosos e não querem estudar. Quando vão crescendo, ele chama para ir para empresas da família a fim de ajudarem nos negócios do pai. Porém, outra vez, apenas um dos filhos acompanha o pai. Até que chega o dia em que o pai escolhe um dos filhos para tomar conta da companhia. Qual dos filhos você acha que ele escolherá? Certamente aquele que estudou, se esforçou para ajudá-lo na empresa. Todos os filhos são herdeiros e podem desfrutar da empresa do pai. Mas apenas um dos filhos foi escolhido pelo pai para ser o presidente da empresa. Todos são herdeiros, mas esse filho receberá uma recompensa além da herança. Ele terá uma honra que os outros não terão, porque é um filho mais próximo do pai, que se preparou melhor que os outros. Foi escolhido para ser o presidente da empresa. Ser o presidente não é herança, é recompensa. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a todos os irmãos que ouvirem essa mensagem, que eles creiam que a palavra de Deus é a verdade, que há uma recompensa reservada para os filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação que há uma recompensa na graça. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode nos ajudar a pregar o Evangelho. Através da sua semeadura, nós levamos pessoas para ter um encontro com Deus, assim como ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus.
Amém, amém e amém.